Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não entende nada do que está acontecendo, nós temos um propósito de leitura anual da palavra do Senhor que iniciou no dia 1 de janeiro. Então, nós te convidamos a fazer parte, se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e iniciar o seu propósito no dia 1º. Amém? Hoje é o nosso dia 167, mas antes de darmos continuidade, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus e convidando o Espírito Santo a fazer parte dessa leitura conosco. Amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, estamos aqui mais um dia na Tua presença, Senhor, e eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade, pelo privilégio de Te servir, de Te adorar. Espírito Santo de Deus, eu Te convido neste momento a fazer parte, juntamente conosco, dessa leitura, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa visão espiritual. Fala conosco através da leitura da palavra do Senhor, nos dá clareza e entendimento em nome de Jesus. Amém. Abra então as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 11. Vamos dar seguimento na leitura de 2 Reis e hoje é no capítulo 11 e faremos na linguagem NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 11. A rainha Atalaia de Judá. Assim que Atalaia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalaia. Assim que ele foi morto, durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo enquanto Atalaia era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali, ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio, a outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então o Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!" A rainha Atalaia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu um novo rei perto da coluna na entrada do templo, conforme era de costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos cordeiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalaia rasgou as suas roupas e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada não queria que Atalaia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou.
Eles despedaçaram os altares e os ídolos, e ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalaia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Amém. Vamos dar seguimento então no livro de 2 Reis, capítulo 12. O reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso, Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dados pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo, e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar, pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na entrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Amém. 2 Reis, capítulo 11 e 12, concluído no dia de hoje. Vamos dar seguimento então agora para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 144. Salmos, capítulo 144. Amém. Todos já encontraram? Oração de um rei, de Davi.
Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Manda relâmpagos e espalha os inimigos, atira as tuas flechas para fazê-los fugir. Lá do alto estende a mão, tira-me do mar profundo e salva-me, livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção, tocarei harpa de 10 cordas e te cantarei louvores. Tu dás a vitória aos reis e livras da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis, livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos. Que nos nossos campos os rebanhos deem dezenas de milhares de crias, que o gado se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias, e que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, dando continuidade, Salmos 145, hino de louvor, canção de louvor de Davi. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Glória a Deus, dando seguimento no livro de Salmos, Salmos capítulo 146. Louvor a Deus, o Rei eterno. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados
explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre, ó Jerusalém. O Senhor Deus reinará eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Leitura de hoje concluída com sucesso. Vamos orar então a Deus agora agradecendo por este momento que Ele nos proporcionou. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor meu Deus, Papai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, eu quero te entregar, Deus, já desde agora, o dia de amanhã, em tuas mãos. Sê conosco, nos conduz, nos orienta em tudo, Senhor. Deus, eu oro também apresentando cada pessoa que faz parte desse propósito juntamente conosco. Continua, Deus, nos sustentando, nos dando força, Pai, para te servir e te buscar, te adorar através da leitura da tua palavra, Senhor Deus. Assim eu oro, crendo, entregando tudo em tuas mãos, que tudo seja feito conforme a tua vontade e não a nossa. Amém. Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos juntos novamente aqui para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã.